Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Mateus 16:15. Tema da semana: Pedro e a rocha. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, do canal Saia Dela Povo Meu. Pois bem, meu amado, hoje estamos começando mais uma lição da Escola Sabatina, certo? Que tem como título Pedro e a rocha, a lição número 8, Mateus 16, verso 13 em diante, certo? Diz assim, de 13 ao 19, diz. Verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse ele, ou seja, Jesus, né? E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. A lição da Escola Sabatina, ela continuará falando a respeito de Jesus Cristo, né? Mas o foco principal da lição da Escola Sabatina, né, será a resposta que Pedro deu, né? Vamos falar a respeito da questão do caminhar de Pedro aqui nessa terra, né? Que vê que na história de Pedro, né, Simão Bar-Jonas, né, também chamado, conhecido, ele teve seus altos e baixos, né? Alguns têm a ideia, né, a principal denominação hoje que existe, né, católica romana, de que Pedro é a cabeça da igreja, né? E que os papas que se originam dela, né, também são a cabeça da igreja, né? O Papa é a cabeça da igreja, visível da igreja. Mas a gente vai ver dentro da lição da Escola Sabatina de que essa ideia é uma ideia errônea, uma ideia errada, tá certo? É um modo de interpretação bíblica errada. Não estou querendo dizer com isso que os católicos estão perdidos, apenas enfatizando, né, a questão da interpretação, né, neste momento que dessa parte bíblica, né, e de outras partes bíblicas que está completamente fora do que a palavra de Deus diz, tá certo? Pois bem, a lição diz o seguinte: qual é o significado do cumprimento em Cristo das promessas da aliança que anunciaram o Messias? A gente sabe que o plano da salvação estava preparado antes mesmo da fundação do mundo, né? E o plano da salvação que era e foi, né? Jesus viria e morreria, né? Viveria uma vida santa aqui na terra e morreria em nosso lugar, né? Para que assim nós tivéssemos vida e vida em abundância, né? E esta verdade, né, que estava oculta antes, desde a fundação do mundo, pouquinho a pouquinho o Senhor Jesus, passo a passo, foi mostrando aos 12 discípulos, né, que ele deveria cumprir, né, que ele era aquele que viria e cumpriria essa missão, né? A gente vê aí o testemunho de Pedro dizendo que Jesus era o Filho do Deus vivo, né? E o Senhor disse que sobre essa rocha, né,
edificaria a sua igreja. Quem é a rocha? Era Pedro ou era Jesus? Né? É claro e evidente pelo contexto, né, que a rocha, né, Jesus disse, olha, Petrus, pedregulho, você, Pedro, é um pedregulho, né? Mas eu sou uma rocha, né? Uma pedra, eu sou uma rocha. Então a rocha, né? Pedro é uma pedrinha, né? Entre outras pedrinhas, né? Mas Cristo era e é a verdadeira rocha, né? A prova disso está nas palavras de Jesus, né? Em outros textos bíblicos de que a rocha não é Pedro, né? A ideia católica romana da Igreja Católica Romana, de que Pedro é a rocha, né, que se deve se edificar a igreja, né, naquilo que os papas se originou veio desde o tempo de Pedro, né, que Pedro é o primeiro papa, e aí se originou veio os outros papas, que o papa hoje, o Papa Francisco, é o cabeça da igreja, né, porque Pedro foi a cabeça da igreja, não tem apoio na palavra de Deus, né? A gente vê isso principalmente em Mateus 7, 24. Vamos ver o que é que diz em Mateus capítulo 7, 24. Mateus capítulo 7, 24, depois do Sermão da Montanha, né, de proferir as palavras do Sermão da Montanha, o Senhor Jesus disse, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então ele fez, o Senhor Jesus sempre fez uma comparação entre o homem que edificou uma casa sobre a rocha e o homem que edificou, né, a casa sobre a areia. Quando não é inverno, a areia dá uma aparência de algo seguro, mas depois, quando vai chegando o inverno, a gente se vê que realmente o edificar a casa na areia não foi uma boa ideia, né? Porque vem um vento forte e aí não tem um bom fundamento e a casa cai, né? Mas a casa edificada sobre a rocha, né, ela é segura, pode vir o vento que for, né, ela está com fundamento seguro, né? Por quê? Esse fundamento, né, onde a casa foi construída a rocha, né, e trazendo para a interpretação verdadeira bíblica, né, era o próprio Cristo, né? Pedro, né, no contexto da questão aqui quando Jesus estava dialogando com Pedro e com os discípulos, né, ele disse, olha Pedro, tu é uma pedrinha, como já foi dito, mas eu sou a rocha, né? A rocha, e sobre aí quando Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, né? Aí o Senhor Jesus disse, olha, sobre essa rocha, não sobre Pedro, mas sobre essa rocha edificarei a minha igreja, sobre tudo isso que foi dito no Sermão da Montanha, né? Sobre esse testemunho que foi dado por mim, e sobre esse testemunho que veio da tua boca, né? Inspirado que foi revelado pelo Espírito Santo, pelo próprio Pai, pelo Espírito do Pai, né? Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então, a Bíblia mostra, meus queridos, que em vários e vários versos da Bíblia, que a igreja de Deus está estabelecida sobre uma rocha, né? E essa rocha é Jesus Cristo, Filho de Deus. Certo? Vamos ver alguns versos que confirmam isso. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, diz assim. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento, a rocha, meu amado, onde nós devemos construir, onde a igreja, desde o primeiro século, veio construindo, ou pelo menos deveria vir construindo, né? Era Cristo e é Cristo. A igreja está estabelecida sobre essa rocha, sobre esse fundamento, que é Cristo. Vamos ver outros versos. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 20. Diz assim. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina.
Certo, meu amado? Outro verso, 1 Pedro, capítulo 2, próprio Pedro, né? Mais tarde ele escreveu, capítulo 2, verso 4. Vamos ver o que é que diz? 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Diz assim: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, né? Mas para com Deus eleita e preciosa. Então, qual é a pedra? Quem é a pedra, meu amado? Quem é a pedra? Quem é a grande pedra, né? Vamos dizer assim, ou grande rocha, ou a rocha, é Jesus Cristo. O próprio Pedro estava ciente disso. Os discípulos ficaram cientes disso, mas alguns conceitos errôneos de quem era a rocha, né, pendurou na igreja, e principalmente na igreja católica, de que Pedro foi o cabeça da igreja e que os papas que se originou dela também era a cabeça, e finalizando com esse Papa Francisco que existe hoje, ele é a cabeça da igreja, né? Cabeça visível, mas a cabeça da igreja, meu amado, é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, tá certo? A gente vê que Pedro, a gente tem mais uma prova sobre isso, entre outras provas, de que Pedro é mais uma pedra, né? Ou pedregulho, vamos dizer assim, né? Viva, né? Entre os outros apóstolos, outros líderes da igreja, né? Quando lá no capítulo 15 de Atos, quando teve lá o concílio lá, quem presidiu o concílio foi Tiago e não Pedro, né? A Bíblia mostra no livro de Atos, capítulo 15, que Tiago que era, né, vamos dizer assim, aquele que tomava a frente, aquele que estava na frente. Isso não quer dizer que Pedro também não foi o líder, né? Jesus está dizendo: ó, Pedro, tu serás também líder na igreja, né? Tu serás um dos líderes da igreja, né? A gente vê também depois da ressurreição de Jesus Cristo, né? 3 vezes Jesus dizendo: ó, Pedro, tu me amas? E Pedro dizendo: sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse: apacenta minhas ovelhas, 3 vezes, né? E Pedro, a Bíblia diz que Pedro se entristeceu, que ele tomou ciência, né, que ele havia negado o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro agora estava convertido verdadeiramente, né? E aí mostra vários e vários versos da Bíblia mostram que Pedro não foi a cabeça da igreja, e a cabeça sempre foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja de Deus está estabelecida, como a gente viu nos versos aí, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que esses apóstolos e profetas, qual era o fundamento dos apóstolos e profetas? Era Cristo como a cabeça, como a rocha da igreja, certo? Aí continua aqui a lição da Escola Sabatina falando a respeito de que por que a imagem de uma rocha foi usada para representar Cristo? Porque a gente viu aí que rocha é algo seguro, é sinônimo de algo de segurança, né? Se você estiver fundamentado em Cristo, a rocha, você está seguro, né? Se você está fundamentado sobre a palavra de Deus, né? Por meio dos profetas, né? Que profetizou a respeito do mistério, né? Que estava escondido desde a fundação do mundo, mas que foi revelada pelos profetas, né? Em seus ministérios, né? De que Cristo um dia viria ao mundo e sofreria todas as coisas e morreria em nosso lugar. Esse mistério, esse fundamento, né, que foi revelado pelos profetas, é algo seguro, é uma rocha, né? E tanto é que depois que Cristo ascendeu ao céu, depois da sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, os apóstolos deram continuidade, profetizando e cumprindo e dando cumprimento, né, à profecia, mostrando que a profecia havia se cumprido de que Jesus foi o Messias, aquele que viria e que morreria em lugar do pecador, certo? E aquele que fala a respeito de Cristo, que verdadeiramente é cristão, né, ele deve falar o quê? Qual é a segurança que ele tem? Qual é a segurança dele? É falar pregar Cristo e esse crucificado, né? A segurança aí
né? Jesus foi a rocha, ele é a rocha. Ele viveu aqui uma vida santa, morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Meu amado, se você tiver essa convicção, você com essa convicção, né, você realmente está fundamentado sobre a rocha que não é outro senão Jesus Cristo, tá certo? Então a gente precisa ter essa convicção, né, que Cristo é a rocha, né, e que se eu estou fundamentado sobre esse fundamento, tá certo? Cristo como a pedra angular da igreja, aí sim eu estou seguro. Rocha é sinônimo de segurança, né, de um fundamento seguro, certo? Como a experiência da transfiguração confirmou a real identidade de Cristo para os discípulos, né? A gente vê na história, quando Cristo andou nessa terra e treinando um grupo de 12, né, os 12 discípulos, e pouquinho a pouquinho ele foi mostrando, foi procurando mostrar que ele era aquele que havia de vir, que no ministério dele, no decorrer do ministério dele, ele deveria padecer muitas coisas e morrer em morte de cruz, né? E Jesus procurou fortalecer isso, e após o testemunho de Pedro, né, que Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? A gente vê na história de que Satanás obscureceu, né? Na história, quando Cristo andou nessa terra, ao longo da história do povo de Israel, Satanás procurou obscurecer, né, o real sentido da vida de Cristo a esta terra, do Messias. Como o Messias viria a essa terra, né? Alguns acharam que o Messias, né, viria como um conquistador, que ele sentaria no trono de Davi, né, que ele restabeleceria, né, a nação de Israel, né? E os discípulos, 12 discípulos, né, e também os outros, né, que seguiam Jesus, tinha isso em mente, né, que quando o Messias viesse, tudo se estabeleceria, né? Aí sentaria no trono de Davi, e aí reinaria a paz, né? O libertador, o Messias, libertaria o povo do cativeiro romano, né? O povo não estaria mais submisso ao cativeiro romano. Então havia essas ideias, né, quando o Messias viria, de que quando o Messias viria, ele faria todas essas coisas. Havia uma tradição de quando o Messias viesse, o maná cairia. A gente viu nas outras lições anteriores, né, que o maná cairia de novo, como caiu lá quando o povo de Israel estava andando pelo deserto, né? De certa forma o maná caiu, né, o pão da vida caiu, mas o verdadeiro pão da vida era o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, ideias erradas pendurava quando Cristo andou nessa terra. Vários e vários conceitos errôneos, né, errados, penduravam na mente dos discípulos. Por quê? Porque os discípulos foram enganados, vamos dizer assim, ou desviados do verdadeiro caminho, né, do verdadeiro fundamento. E quem foi que enganou? Satanás, né, que obscureceu a verdade, né? E aí obscureceu a mente da liderança daquele tempo, do primeiro século, né, dos escribas fariseus, né, dos líderes, dos príncipes, que passavam a mensagem, e aí o povo estava sendo caminhado por um caminho que não era um caminho correto. E Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdadeira rocha, o verdadeiro fundamento. Esse fundamento aí, que os líderes religiosos, né, os escribas fariseus estão fundamentando, né, a sua religião, é um fundamento errado, né? E os discípulos que estavam andando com Cristo, principalmente os 12 apóstolos, né, eles tinham um conceito errado. Então, pouquinho a pouquinho no caminhar de Jesus nessa terra, rumo à cruz, né, a sua morte, muitos foram se separando, né? Aqueles que tinham um conceito errado, e quando vinha, né, a prova, eles iam se separando, até o ponto de ficar só os 12 discípulos. E certa vez Jesus perguntou, aí vocês também, onde ir embora? Aí Pedro, né, e os demais disseram, para onde a gente vai, né? Para onde iremos, né? Se o Senhor tem a palavra da vida eterna, né? Para onde a gente vai se o Senhor tem o verdadeiro fundamento, se o Senhor é o verdadeiro fundamento?
Então, pouquinho a pouquinho, os discípulos foram entendendo, né, de que Cristo era o verdadeiro fundamento, a rocha eterna, né? E esse pouquinho a pouquinho pendurou até mesmo, meus amados, após a ressurreição. Se nós analisarmos o livro de Atos, né? Em Atos capítulo 10, o Senhor precisou, Jesus precisou abrir a cabeça de Pedro para que ele entendesse que a salvação era para todos. Então, verdade, por isso Jesus disse, olha, muitas coisas tenho para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Eu não posso falar agora porque vocês não vão suportar, né? Então, verdades e mais verdade precisaria ao longo do tempo ser ensinado, porque o povo, né, foi séculos e séculos que Satanás havia obscurecido a mente, né, da liderança da igreja, da liderança que eram os escribas fariseus, né, e também do povo, né, principalmente dos apóstolos, que não compreendia completamente a obra do ministério de Cristo, né, a obra redentora de Cristo, né. Mas pouquinho a pouquinho o Senhor foi mostrando que não só que Cristo era a rocha, mas que também essa rocha era para todos, né? Como a gente viu na lição 7, né? A salvação era para judeus e para gentios. Tá certo? E a gente viu aí na lição dessa semana, né? A gente viu aí na lição dessa semana, de que no monte lá da transfiguração, quem apareceu? Moisés e Elias, para fortalecer. E uma voz ainda veio do céu, do Pai, né? O Pai dizendo que esse aí, porque lá Pedro lá disse, ó Senhor, que bom, Pedro e João lá, né? E Tiago, que bom estarmos aqui, né? Preparemos uma tenda, permita-nos que preparemos uma tenda para Moisés, para Elias, né? E um para o Senhor, né? Aí o Senhor, Jesus, uma voz do céu veio e disse, olha, esse é meu filho amado, a quem me comprazo, né? Ouvi a palavra, e a esse ouve, né? A esse escuta, né? O objetivo dele é abrir a mente de vocês, o objetivo dele é abrir a mente de vocês, é viver uma vida santa aqui nessa terra, é morrer, é padecer morte de cruz. Ouve o que ele tem a dizer, né? E muitos hoje, meu amado, nas denominações, não estão ouvindo, não estão vivendo no verdadeiro fundamento, que é Cristo, não estou ouvindo que Jesus, que é aquilo que Cristo disse por meio dos profetas, por meio dos seus apóstolos, né? Estão vivendo uma religião de aparência, né? Não estão realmente fundamentados em Cristo e em sua palavra, né? Por exemplo, hoje diz que a lei de Deus passou, enquanto o seu próprio Senhor Jesus disse que não veio revogar a lei. Então estão fundamentando a sua religião em um fundamento que é um fundamento fraco, que é areia. Mas o verdadeiro fundamento, meu amado, é aquilo que está escrito, que foi escrito, foi falado por boca dos profetas e apóstolos. Esse aí realmente a igreja de Deus tem que estar estabelecido sobre este fundamento, tá certo? Moisés e Elias no monte, Moisés representando, né, aqueles que morreram, que desceram à sepultura antes de Cristo vir a esta terra, e Elias representando, né, e Moisés representando os que morreram em Cristo, né, os salvos, né, que morreram em Cristo antes de Cristo vir a essa terra, e Elias representando os salvos que estarão vivos por ocasião da vinda de Cristo a esta terra. Então, Moisés e Elias no Monte da Transfiguração representam dois grupos de pessoas, né, que quando Cristo vir, há de levar para o céu, há de ressuscitar, de levar para o céu. Moisés representando os que hão de ressuscitar por ocasião da vinda de Cristo, e Elias representando que estarão vivos por ocasião da vida de Cristo, tá certo? Elias também representa, né, o ministério, né, o poder, o ministério do povo que estarão vivos, né, por ocasião da vida de Cristo, né? A mensagem nos últimos dias será levada no espírito e virtude de Elias, tá certo? Pelo poder da chuva seroida. Elias também representa, o ministério de Elias também representa isso, né? Que o ministério de Elias foi um ministério gerado pelo poder do Espírito Santo. Mesmo assim, o ministério nos últimos dias, meu amado, do povo de Deus nos últimos dias,
quando receber a chuva serôdia, principalmente, será o ministério, como foi o ministério de Elias, pelo poder do Espírito Santo, tá certo? No espírito e virtude de Elias. Aí continua a lição dizendo aqui. Como uma compreensão incorreta da identidade de Jesus limita a sua possibilidade de nos capacitar, né? O objetivo quem é adventista conhece a respeito da chuva temporânea e chuva serôdia. Quem não é adventista talvez não esteja bem familiarizado com essas palavras, né? A chuva temporânea é o primeiro trabalho do Espírito Santo na vida do cristão. Chuva serôdia é o último trabalho, é o poder completo do Espírito Santo, aquilo que é conhecido como o batismo do Espírito Santo na vida do cristão, tá certo? Então o objetivo hoje da chuva temporânea é nos dar compreensão correta da palavra de Deus, né? Um dos objetivos da chuva temporânea é nos dar compreensão da palavra de Deus, daquilo que os profetas falaram, que os apóstolos falaram, do que a palavra de Deus ensina, para que assim possamos ter uma visão completa, né, da identidade de Cristo, que é a rocha, tá certo? Do caráter de Cristo. Então, quando nós, pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, na chuva temporânea, estudamos a Bíblia, né, oramos, pedindo poder do alto, né, meditando na palavra de Deus, aí a gente tem uma compreensão da identidade de Cristo, da verdadeira identidade de Cristo, né, do verdadeiro caráter de Cristo, o que ele veio fazer, o que ele deveria vir fazer nesta terra, o que ele fez nesta terra, como ele deveria viver, como ele deveria morrer, que ele deveria ressuscitar. Então, isso aí, meu amado, é o Espírito Santo que nos dá esse entendimento pelas gotas da chuva temporânea. Mas virá, meu amado, e com essa preparação, né, com a comunhão, com a devoção, nós estamos nos preparando com as gotas da chuva temporânea para receber o poder completo da chuva serôdia, tá certo? Para pregar a verdadeira mensagem ao mundo que foi destinada à sua igreja. Isso independente de placa de denominação, meu amado. A verdadeira mensagem de que Cristo é o cabeça da igreja, de que Cristo morreu e morreu morto de cruz, e que ressuscitou o terceiro dia, e que não anulou a sua lei. Pelo contrário, a igreja, meu amado, de Deus, a verdadeira igreja de Deus, independente de placa de denominação, é aquela que crê que Cristo é o Senhor, que Cristo é Salvador e que Cristo é Senhor, e que Cristo não anulou a sua santa lei. O verdadeiro cristão, ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador, crê em Jesus Cristo e obedece aos 10 mandamentos, né? Porque Cristo não revogou a lei. E nós temos essa compreensão estudando a palavra de Deus, tá certo? Então, qualquer denominação, meu amado, que dizer que os mandamentos de Deus passou, estão fundamentando a sua tese em um falso fundamento, na areia, e não em Cristo, meu amado, tá certo? A verdadeira religião de Cristo é aquela que crê que Jesus Cristo é Salvador e Senhor, e automaticamente, pelo poder do Espírito Santo, a sua igreja obedece aos 10 mandamentos da Santa Lei de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que não foi revogado. Tá certo, meu amado? Então, meu amado, este é o verdadeiro fundamento. Cristo é o caráter de Cristo. Eu preciso compreender a verdadeira identidade de Cristo, o verdadeiro caráter de Cristo, para que, assim, com essa compreensão, eu possa levar a última mensagem ao mundo. Se eu não compreender o verdadeiro caráter de Cristo, como é que eu vou passar a verdade para as outras pessoas? Tá certo, meu amado? É preciso, pelo poder do Espírito Santo, eu entender verdadeiramente quem foi Cristo, quem é Cristo em minha vida, o que Cristo quer fazer na minha vida. Ele não quer ser só Salvador, ele quer ser também Senhor da minha vida. Ele quer dirigir, tomar rédeas, né? Hoje diríamos, tomar o volante da minha vida e da sua vida, para que assim possamos crescer espiritualmente, receber a chuva serôdia e pregar a última mensagem ao mundo, meu amado, e irmos para o céu para morar com o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, tá certo? Pois bem, de que modo nossas experiências em comum com o poder de Deus já ajuda a confirmar a identidade de Cristo? Por isso que a gente precisa ter uma devoção, meu amado. Eu não posso falar a respeito de Cristo se não for
pela revelação do Espírito Santo. É Cristo que revela, que confirma em nossa vida, por meio da nossa comunhão com Ele, por nossa experiência com Ele, né? Por meio da comunhão com o Espírito Santo, é que nós recebemos poder para testificar, para levar a última mensagem ao mundo, tá certo? O nosso caminhar aqui com Cristo, por meio da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, meu amado. Por meio da nossa... Até mesmo por meio, quando a gente cai, às vezes não há homem que faça o bem, que não peque, a palavra de Deus diz, né? Quando nós falhamos, e nós reconhecemos que caímos e voltamos para Cristo, Cristo nos dá poder, nós vamos crescer espiritualmente, cada dia mais estamos crescendo espiritualmente, por meio das nossas falhas, do reconhecimento das nossas falhas, e por meio também das intervenções de Deus em nossa vida. Quantas e quantas intervenções Deus não fez em nossa vida, não é verdade, meu amado? Você que já é cristão sabe do que eu estou falando, né? Quantas vezes Cristo não teve que vir pegar em nossa mão e nos levantar e dizer, o caminho é esse, andai por ele. Às vezes quando estamos passando por uma dificuldade na família, né? Uma enfermidade, o Senhor Jesus vem e segura em nossa mão dizendo, olha, eu estou contigo, eu vou lhe ajudar, né? Eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Ele vem e segura em nossa mão. Então, consciente disso, né? Vivendo a experiência com Cristo, realmente sabendo quem é Cristo, é que nós, pelo poder do Espírito Santo, podemos levar Cristo para as outras pessoas. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso falar de uma experiência que eu não vivo. Eu preciso viver uma vida de santificação com Cristo. Estudo da Bíblia, oração, né? Testificação. Preciso ter uma comunhão com Cristo para sair e levar a mensagem para as outras pessoas. A mensagem de hoje, meu amado, cambie um pouco da mensagem antes da cruz. Antes da cruz, né? A mensagem que Deus deu ao povo de Israel era para que o povo fosse um povo santo e mostrar e ensinasse que um dia o Messias viria e morreria na cruz do Calvário, né? Mas essa mensagem foi obscurecida por Satanás, obscureceu a mente dos líderes da religião, antes a religião judaica, né? E quando Cristo veio, foi rejeitado pelos escribas e fariseus, né? E rejeitado por muitos, né? Veio para que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos os que receberam, Deus deu a oportunidade, dá a oportunidade a mim e a você de ser chamado filho de Deus. Então essa verdade, né, foi obscurecida antes de Cristo vir a essa terra e até no decorrer de Cristo vir a essa terra, né? No decorrer do andar de Cristo nessa terra. E ainda está obscurecida por muitos, né? E que Cristo quer não ser só ser Salvador, mas também Senhor da minha vida e da sua vida. Então a mensagem cambia um pouco. Cambia em que sentido? No sentido de que o povo de Israel no Antigo Testamento deveria ser um povo santo, um povo justo, um povo limpo, um povo puro, né? Um povo que as outras nações vissem que ali realmente havia um povo que servia a um Deus vivo, né? E não um Deus de pedra, como eram os deuses das outras nações, né? Que as outras nações eram politeístas, mas a nação de Israel era de uma religião deísta, né? Ou criacionista, né? Que cria em um único Deus, né? Verdadeiro, né? E aí as outras nações vinham adorar o verdadeiro Deus. Hoje a mensagem cambia um pouco. Não é que o povo tem que vir, é que eu e você, pelo poder do Espírito Santo, precisamos levar essa última mensagem ao mundo. Antes o povo tinha que vir. Hoje nós temos que sair, meu amado, e levar a última mensagem ao mundo. Nós somos a igreja de Deus em movimento. Quando a igreja fica parada, meu amado, ela se torna morna. A igreja de Deus, precisamos entender que nós somos o evangelho em movimento. Precisamos sair, mas antes de sair, precisamos ficar. Precisamos ter uma comunhão com Deus, uma devoção, por meio do estudo da Bíblia, por meio da comunhão do Espírito Santo, da meditação, da compreensão do verdadeiro caráter de Cristo, consciente que Cristo é a rocha,
depois dessa compreensão, depois de recebermos poder do alto, é hora agora de sair, meu amado, e levar a última mensagem ao mundo. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, meu amado, foi incumbido de levar essa última mensagem ao mundo, de que Cristo é a rocha, que só Cristo salva, que a salvação unicamente em Cristo, que Cristo nos justifica e Cristo nos santifica pela fé, e que a lei de Deus, meu amado, não foi revogada, tá certo? Que pela fé, por meio dessa santificação, eu vou cada dia mais recebendo poder do alto para obedecer à santa lei de Deus, que não foi revogada, tá certo, meu amado? Precisamos ter essa compreensão para levar, sim, a última mensagem ao mundo. E essa é a missão de nós, adventistas do sétimo dia, nos últimos dias. Levar a mensagem ao mundo obscurecido pelas falsas teses que ao longo da religião cristã, Satanás introduziu no cristianismo. E eu e você temos essa missão neste mundo que Deus nos deixou. Que Deus possa nos ajudar, meu amado, nos capacitar cada dia mais para pregar essa última mensagem ao mundo. Aí aqui diz assim, como uma compreensão incorreta da identidade de Jesus limita a sua possibilidade de Deus nos capacitar. A gente já viu isso, não é isso? Precisamos ter uma boa compreensão para que assim Deus nos capacite para levar a última mensagem ao mundo. A verdade do Evangelho eterno ao mundo. Só existe um Evangelho, meu amado. Um Evangelho eterno. E esse Evangelho eterno veio desde o jardim do Éden, desde a queda de Adão. Já estava preparado antes da fundação do mundo. E veio desde Adão. E vem desde Adão, da queda de Adão, sendo revelada. E vem sendo revelada até os nossos dias, tá certo? O Evangelho eterno, tá certo? Que não pode ser mudado. Cristo, a rocha eterna, tá certo? Aí diz aqui, é possível vencer a tentação de lutar pelo controle das circunstâncias em vez de confiar em Jesus? Explique. Precisamos lutar, meu amado. Como diz aqui, né? É possível vencer a tentação de lutar pelo controle das circunstâncias em vez... Às vezes a gente quer lutar com nossas próprias forças, né? Queremos levar uma mensagem ao mundo sem ter a compreensão completa da mensagem. É preciso haver uma devoção, como foi dito. É preciso ter uma comunhão com Deus, compreender realmente o que é o Evangelho para proclamar a última mensagem ao mundo. Certo? Aí aqui continua dizendo. Como evitar a tentação de recriar Jesus de acordo com as nossas ideias, limitando sua possibilidade de nos transformar. Quando nós procuramos criar, meu amado, um Cristo nosso, um Cristo baseado em um fundamento, em falácia, em sofisma, né? E não em um Cristo que é revelado, refletido nas duas oliveiras, que é o Velho e o Novo Testamento, meu amado. Quando nós procuramos criar um Cristo, né? Por meio de filosofia, como a gente vê aí nas denominações, né? E não um Cristo verdadeiro, né? Aí, meu amado, Deus não pode nos edificar. Como a gente vai ser edificado? Por meio de falácia e de sofisma. Como a gente vê aí, as pessoas pegando um Cristo, mas um Cristo, meu amado, que não é baseado nas Sagradas Escrituras, naquilo que ele mesmo revelou em suas Sagradas Escrituras, por meio dos profetas e apóstolos, e por meio de sua própria vida, e não só por meio das palavras, mas também por meio da experiência. É preciso nós estarmos fundamentados no verdadeiro Cristo que salva e no verdadeiro Cristo que não só nos justifica, mas que também nos santifica. O testemunho de Pedro, tu és o Cristo. O que essa declaração significa para o próprio Pedro? Significou para o próprio Pedro. O que significa para nós? Precisamos compreender, meu amado, que Jesus Cristo, ele era aquele que havia de vir, de padecer por nós pecadores, viver uma vida santa aqui nessa terra, padecer, né? Ele foi o servo sofredor de Isaías, né? O Messias que havia de vir, viveu uma vida santa aqui na terra, morreu, ressuscitou o terceiro dia, passou mais 40 dias aqui na terra,
ascendeu ao céu e está no santuário celestial, intercedendo por nós, pecadores, meu amado. Ele foi o nosso Salvador. Ele está nos salvando e Jesus é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Ele foi rei, ele é sumo sacerdote, ele é nosso advogado no céu. Ele, depois dos 40 dias, ascendeu ao céu e entrou no santuário celestial. Está lá, meu amado, até hoje, intercedendo por nós, pecadores. Ele é o nosso advogado, meu amado. Que grande advogado nós temos, né, meu amado? Alguém que é Deus, veio aqui, se tornou carne. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Morreu por nós, pecadores. E esse que viveu, meu amado, que sofreu, né? Que viveu como nós, como ser humano aqui na terra, né? Que padeceu todas as coisas como nós padecemos, né? Ele sabe como pode nos defender, não é verdade? Ele calçou as alpacas da humanidade, né? E morreu na cruz por nós pecadores. Então, não há outro, meu amado, que pode nos defender no céu. Não há outro que pode perdoar pecado. Não há outro que pode interceder por nós, senão nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rocha eterna. O Senhor Jesus Cristo ascendeu ao céu, meu amado. Depois que ressuscitou, depois que passou 40 dias aqui na terra, ascendeu ao céu e entrou no santuário celestial. Está lá intercedendo por nós, pecadores, como sumo sacerdote, como rei e Senhor vitorioso. Está lá, ele virá, meu amado, uma segunda vez aqui na terra, buscar a mim e a você. É importante que nós compreendamos bem o ministério de Cristo, o que Ele quer para a minha vida, o que Ele quer para a sua vida. Com essa compreensão de quem foi Cristo e quem é Cristo, nós levemos a última mensagem ao mundo de salvação. Ele quer transformar a minha vida e a sua vida. O resumo diz assim: ao conhecer a identidade de Cristo, podemos nos tornar semelhante a Ele. Quando nós compreendemos, quando nós estudamos a palavra de Deus, né? Nos fortalecemos por meio do óleo das duas oliveiras, né? Por meio daquilo que os profetas falaram, por meio que os apóstolos falaram, não só falaram, mas também viveram, né? Aí nós estabelecemos a nossa vida, e como Pedro Egulho, assim como Pedro era, nós nos fortalecemos por meio do Espírito Santo, nos tornamos brasa viva e nos tornamos luz nesse mundo para proclamar a última mensagem ao mundo. Pelo poder do Espírito Santo, por meio de uma santificação, Jesus quer, meu amado, santificar a mim e a você, nos preparar para que assim possamos, pelo poder do Espírito Santo, levar a última mensagem naquele que conhecemos como a chuva seroida, o último clamor, levar a última mensagem ao mundo de salvação, meu amado. Se você ainda não tomou a decisão ao lado de Cristo, eis aí a oportunidade, eis o momento da salvação. Jesus quer salvar a mim e a você. Eu já tomei essa decisão. Você já tomou essa decisão? Se não, meu amado, eu vou terminar essa lição com a oração. No momento que eu estiver orando, tome uma decisão ao lado do Senhor. Jesus Cristo, rocha eterna, certo? O único que pode salvar a mim e a você. Ele quer que você tenha uma compreensão completa do seu evangelho, tá certo? Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pelo Deus que tu és, bondoso, justo e misericordioso. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o mistério, né, que estava oculto antes da fundação do mundo, estava oculta e foi obscurecida também por Satanás no Antigo Testamento, e que pouquinho a pouquinho o Senhor procurou revelar aos apóstolos, né? E vem revelando ao longo do tempo, né? Até os nossos dias. Obrigado por ter nos revelado. E obrigado, Senhor, pela certeza que o Senhor nos dá poder para levar essa última mensagem ao mundo. Quero colocar, Pai, né? Essas pessoas que estão vendo e ouvindo esse vídeo nesse momento, que elas possam entregar a vida a Ti nesse momento. Que elas possam, assim, permitir que o Espírito Santo faça com que essa mensagem fique não só na mente, mas que desça ao coração. Que elas tomem uma decisão. Talvez agora alguém tenha tomado uma decisão, ou está querendo tomar uma decisão de se matar, né, de tomar remédio e aí vir a morrer. Né? Talvez eu esteja falando para alguém que está passando por alguma dificuldade
na família, no lar, falta de emprego, né? Estão vivendo num caos hoje no século XXI. Existem mais pessoas desempregadas do que pessoas empregadas. Seja qual for a dificuldade, que ela possa entender que Cristo quer entrar em sua vida e transformar a sua vida. É em nome de Jesus que te pedimos, não por haver algum merecimento em nós, mas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Saúde e paz, meu amado. E até a lição número 9 da lição da Escola Sabatina, tá certo? Que Deus possa lhe abençoar. E eu creio que já lhe abençoou. Saúde e paz.